O que me motivou a ser professora da EBD foi atender um chamado. Eu me sinto chamada para ser professora da Escola Bíblica Dominical. E atender um chamado de Deus é algo que é muito especial. Então isso faz do ministério uma coisa muito especial para mim, algo que me traz muita alegria. Meu nome é Luísa e como eu nasci num berço cristão, desde muito nova eu frequento a EBD. Então, desde que eu me conheço por gente, desde o maternal, eu frequento a EBD. O que me motivou a ser professora da EBD foi conhecer mais ao Senhor. E estudando para ensinar os adolescentes, que é a turma que eu trabalho desde que comecei a dar aula, eu passei a conhecer muito mais o Senhor. E aí me lembro o texto de Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso foi o que me motivou a ser professora da EBD. Oi, eu sou a Alice, eu tenho 19 anos, sou da EBD dos Jovens atualmente e eu frequento a EBD desde sempre. A minha família tem esse costume desde que eu nasci de frequentar a EBD. É uma coisa que é um costume para nós mesmo. O que me motivou a ser professora da escola bíblica é o grande amor que eu tenho pela palavra de Deus e pelo ensino. Ensinar é um grande privilégio, porque quando ensinamos, nós aprendemos também muito e temos a oportunidade de ver transformação de vidas, temos a oportunidade de ver pessoas se desenvolvendo, crescendo. Então, é um privilégio muito grande ser professora da Escola Bíblica Dominical. Eu me lembro de um momento muito especial como professora, foi quando uma aluna contou uma experiência da vida dela em que ela relembrou de algo que ela estudou na escola bíblica, de uma lição que ela estudou. E isso é muito importante, isso é algo muito especial. É o aluno, na vida dele, no dia a dia, ele usar algo que ele estudou na escola bíblica, na leitura da Bíblia, algo que ele estudou e aplicar na vida dele no dia a dia. Eu me lembro de uma lição que me marcou, uma lição da EBD dos Juniores, que falava sobre as viagens de Paulo. E isso foi um dos pontos iniciais que me fizeram me apaixonar por missões, né? Em cumprir o ID, interessar mais sobre missões e ter amor por missões. Ser professor da EBD é acompanhar o crescimento espiritual dos adolescentes. E isso é uma coisa fantástica, porque você começa a lidar com uma vida que começou ali a caminhar com o Senhor e você vê essa vida evoluindo, e eu vi isso ao longo dos muitos anos que trabalho com os adolescentes. Então eu trago no meu coração essas vidas que passaram comigo e todos eles são filhos do coração que o Senhor me deu. Então eu não posso te dizer um momento específico, porque cada um deles faz parte da minha vida. Eu me lembro de um momento muito especial como professora da Escola Bíblica Dominical numa turma de juniores. Eu tinha um aluno que tinha 10 anos na época, mas ainda não sabia ler e escrever. Ele estava começando o seu processo de alfabetização. E ele ia à Escola Bíblica Dominical todos os domingos, ele era muito assíduo, mas não conseguia acompanhar as leituras coletivas que a gente fazia na classe. E aí eu percebi que ele tinha essa dificuldade, percebi que ele também não tinha ainda uma Bíblia. E eu me senti muito impactada com aquela história, com aquela experiência, e comprei uma Bíblia para ele, dei essa Bíblia de presente. E o mais interessante, o mais feliz para mim foi ver que ele começou a ler e começou a escrever com mais fluência a partir do momento que ele ganhou aquela Bíblia. Então, aquele foi um instrumento para que ele pudesse desenvolver a leitura e a escrita. E eu fiquei, assim, duplamente feliz, né? Porque ele se desenvolveu enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Entrando no mundo da leitura e da escrita, e principalmente como cristão, encontrando ali na Bíblia os tesouros que a gente encontra na Palavra de Deus. Foi muito gratificante, foi muito bom ver essa experiência. É um grande privilégio fazer parte da maior escola que existe no mundo,
que é a Escola Bíblica Dominical. Aquelas pessoas que ainda não frequentam estão perdendo esse grande privilégio, que é de estudar a palavra junto com outros irmãos. Nós cristãos, nós pautamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. O nosso modo de ser, pensar e agir deve ser de acordo com a palavra. E a Escola Bíblica Dominical é o lugar por excelência, onde nós estudamos a palavra de Deus e compartilhamos com os irmãos as nossas experiências vividas no dia a dia, de acordo com a palavra. Então, para aqueles que ainda não estão frequentando, é bom repensar isso e pensar que é um privilégio enorme estar junto aqui com os irmãos, estudando a palavra e entendendo as coisas do reino de Deus. A EBD ela é de extrema importância na formação do meu caráter espiritual, porque toda vez que eu frequento a EBD, cada pequena lição me faz refletir sobre as minhas ações e como Cristo deveria ser espelhado nas minhas ações. Toda vez que eu frequento a EBD, eu saio preenchida, eu saio com um conhecimento a mais, eu saio cada vez mais sábia, né? Não que eu seja repleta de sabedoria, mas isso me ajuda a juntar com o conhecimento da palavra. Então ela é muito importante porque ela me ajuda muito a focar em Cristo. Então, ela é e ela foi e continuará sendo muito importante na formação do meu caráter espiritual e na minha vida. Se você ainda não faz parte da Escola Bíblica Dominical, eu quero te dar um conselho. Faça parte, venha estar conosco. São momentos maravilhosos, a gente cresce, a gente compartilha, a gente aprende, a gente chora, a gente ri. A gente se torna realmente pessoas diferentes na Escola Bíblica Dominical. Venha participar conosco. A importância da EBD na minha formação espiritual é que, como uma escola, ela é a escola de Deus para mim. E através dele eu vi Deus como meu professor e ele me ensinou muitas coisas, ele me mostrou onde eu estava errada, onde eu estava certa. E ele me direcionou em muitos momentos da minha vida através da EBD. Bem, a Escola Bíblica Dominical é um instrumento poderoso de crescimento cristão. É um instrumento poderoso de fortalecimento, de desenvolvimento da nossa fé. Então, se você ainda não faz parte dessa escola, se você ainda não participa, se você ainda não frequenta essa escola, eu gostaria de te convidar a ser aluno dessa escola. Para que você possa desenvolver a sua vida espiritual, para que você possa conhecer mais do Senhor, ter mais intimidade com Ele e crescer também na sua fé, aumentar cada vez mais a sua fé.